Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz, o amor e a misericórdia de Deus venha sobre a sua vida agora e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e juntos nós estamos aqui para buscarmos a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Olha, irmãos, eu estava aqui meditando numa palavra e Deus me fez lembrar de uma época da minha vida em que eu queria muito atender o chamado que Ele tinha para mim, sabe? Deus já tinha me chamado para ser pastor, Ele disse que eu alcançaria muitas pessoas, que eu levaria muitas pessoas para perto dEle, inclusive você é uma delas, eu creio que esse trabalho que nós temos feito aqui na internet é o cumprimento de uma profecia que eu recebi de Deus. Mas irmãos, vocês acreditam que Deus, Ele não permitiu que eu saísse da casa dos meus pais, Ele não permitiu que eu fosse atender o chamado de Deus durante muitos anos? Eu fiquei assim, muitas vezes frustrado, porque eu queria muito ir fazer logo a obra de Deus, sabe? E irmãos, Deus me ensinou uma lição preciosa. Às vezes, o que a gente tem que fazer é ficar exatamente onde a gente está e ser luz naquele lugar, nesse lugar onde você está. Sabe, tem muitas pessoas que ficam pensando assim: eu preciso fazer algo novo, eu preciso até mesmo fugir de onde eu estou, porque eu estou num ambiente contaminado, num ambiente que não me ajuda a crescer, a prosperar, a melhorar de vida, não me ajuda a me aproximar de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Jesus orou por mim e por você, lá em João capítulo 17, Ele fez a seguinte oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém, irmãos? Então, eu creio que essa palavra é para você. Muitas vezes a gente quer sair do mundo, a gente quer fazer alguma coisa nova. Quantas pessoas, irmãos, todo fim de semana quer viajar para algum lugar? É como se ela estivesse fugindo de uma realidade que ela não gosta de olhar, que ela não gosta de enfrentar. Irmãos, a realidade realmente ela é difícil para todos nós. Mas quando nós temos a verdadeira paz que vem de Jesus, aí tudo muda, tudo faz a diferença. E eu quero ler para você aqui hoje uma passagem que fala exatamente sobre isso. Deus, Ele pensa diferente de nós. Eu não vou contar muito detalhe porque eu quero que você ouça a mensagem e eu tenho certeza que ela vai mexer muito com você, vai trazer várias respostas que você vem buscando ao Senhor. Então, fique comigo até o final porque hoje vai ser uma bênção, amém? Inclusive, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado essas orações. Olha, sozinho eu não faço a obra de Deus. Você também não consegue, nós precisamos nos unir. E o próprio Jesus disse que nós seremos conhecidos como seus discípulos a partir do momento em que nós amássemos uns aos outros. Então, irmãos, quando você envia uma oração, é uma grande demonstração de amor, de carinho, o seu desejo de levar outras pessoas para perto de Deus. Olha, isso agrada muito o coração do Senhor, eu não tenho dúvidas. Deus se alegra com essa sua atitude. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é mais ou menos assim: se nós não desejamos que outras pessoas vão para o céu junto com a gente, pode ser então que a gente não está indo para o céu, entendeu? Pode ser que a gente ainda não nasceu de novo, porque todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que entregou sua vida para Jesus, ele tem um desejo muito grande de levar o maior número de pessoas para o céu junto com ele, amém? Então peça ao Senhor que coloque esse amor no seu coração e principalmente confira, analise se você está em Cristo, amém? Se você já entregou sua vida ao Senhor, se você tem renunciado a uma vida de pecados, se você tem andado com Deus diariamente, tá bom? Eu vou trazer uma mensagem aqui, você vai gostar muito. Antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clica aí rapidinho embaixo do vídeo, no botão inscrever-se. Vai aparecer um sininho, clica no sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, como vocês sabem, todo dia eu trago aqui histórias da Bíblia, para que a gente analise com a nossa própria vida se nós estamos passando por isso também, se existe alguma lição que a gente pode tirar. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, conta uma história, irmãos, surpreendente. Uma história assim que pouca gente conhece, mas que ela é muito forte, sabe? E ela traz um ensinamento profundo, mudando totalmente a nossa ideia sobre o que é seguir Jesus. Preste atenção porque você vai entender o que eu quero dizer. Imagine a cena aqui, irmãos. A Bíblia diz que Jesus chegou com seus discípulos lá na região de Gadara. É um lugar onde não tinha judeus e ficava do outro lado do Mar da Galileia, que é a região onde Jesus costumava pregar, é onde ele fazia os milagres.
Então esse lugar que Jesus estava agora era completamente diferente de tudo que ele já tinha passado antes. E tinha costumes diferentes também. Aquele povo acreditava em outros deuses, eles não seguiam o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, certo? Inclusive a Bíblia diz que antes de Jesus chegar lá com seus discípulos, nesse lugar, eles enfrentaram uma forte tempestade. E eu acredito que era o inimigo já tentando impedir aquela obra missionária. E aí a Bíblia diz que deu tudo certo, é claro, Jesus estava no barco, né? E assim que eles desceram do barco, quem veio ao encontro de Jesus, irmãos? Por incrível que pareça, não foi uma multidão animada, uma multidão querendo ver os milagres, até mesmo porque eu acredito que ninguém ali conhecia sobre Jesus. E também não tinha os líderes religiosos, né? Porque aqueles líderes religiosos, os fariseus, saduceus, eles ficavam em volta de Jesus importunando ele e eles foram a grande pedra no sapato no ministério de Jesus. Inclusive, as palavras mais duras que Cristo entregou foram para aqueles religiosos. E isso serve de alerta para todos nós, que muitas vezes conhecemos a palavra de Deus e a gente se acha melhor do que os outros, a gente acha que só porque temos Deus no coração, Jesus, e conhecemos a palavra, nós podemos julgar os outros. Mas enfim, irmãos, vamos voltar aqui para o assunto. A Bíblia diz que quem veio correndo na direção de Jesus foi um homem que tinha uma condição terrível. Ele tinha um espírito imundo, é isso que diz a palavra, e ele morava no meio, sabe da onde? No meio dos túmulos. E de acordo com as escrituras, os túmulos para os judeus eram lugares totalmente impuros, ou seja, viver no cemitério era um isolamento total, como se a pessoa realmente estivesse morta mesmo estando viva, certo? E não era só isso, irmãos, esse homem era tão forte, tão fora de controle por causa dos demônios que estavam dentro dele, que ninguém conseguia prendê-lo. Então a Bíblia diz que os homens tentavam segurá-lo com correntes, com algemas, mas ele quebrava tudo. E o Evangelho de Marcos diz que noite e dia ele andava pelos túmulos e pelos montes e ficava gritando e se cortando com pedras. Além disso, ele andava sem roupa, completamente nu, completamente dominado, perturbado por esses espíritos malignos e ninguém queria chegar perto. Ou seja, não tinha solução para esse homem, era o fundo do poço, certo? Mas quando esse homem viu Jesus de longe, aconteceu algo inesperado. Ele correu e se ajoelhou diante de Jesus e a conversa deles é bem interessante porque Jesus pergunta o nome daquele espírito e a resposta é assustadora. Ele disse assim, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Irmão, só para vocês terem noção, uma legião romana tinha milhares de soldados, ou seja, tinham milhares de demônios dentro daquele homem, e aí você imagina o quanto ele estava sofrendo. E aí, irmãos, Jesus, com muita autoridade, ele ordena que aqueles espíritos saiam. Só que aí tem um detalhe interessante. Os demônios pedem para não serem mandados para fora daquela região, mas eles queriam entrar numa manada de porcos que estava ali perto. Isso mesmo, irmãos, porcos, que eram animais impuros considerados pelos judeus. E aí sabe o que aconteceu? Aquela manada de porcos que os estudiosos dizem que eram cerca de 2.000 porcos. Eles se lançaram no mar porque ficaram perturbados e acabaram morrendo afogados. Agora, imagine comigo uma coisa, imagine a reação das pessoas. Imagina os donos daqueles porcos, eles ficaram apavorados, ficaram com raiva, queriam matar Jesus. Só que ao mesmo tempo, quando veio todo mundo ver o que estava acontecendo, eles encontraram aquele homem que tinha uma vida toda destruída, que todo mundo conhecia ele, sabe? Sabe quando você mora numa cidade pequena, quem é do interior vai saber. Geralmente a gente conhece aquele mendigo que fica sempre lá na praça, tem aquele doidinho, aquela pessoa que ninguém dá nada para ela. Irmãos, de repente esse homem estava completamente transformado e a mudança era tão radical, tão visível, que em vez das pessoas se alegrarem, as pessoas ficaram com medo. Medo do poder de Jesus, medo do prejuízo financeiro, porque aqueles porcos haviam morrido, não foi Jesus que causou aquilo, mas as pessoas ficaram com medo do desconhecido, entendeu? E sabe o que eles pediram? Para Jesus ir embora daquela região deles. Irmãos, olha que tristeza, eu fiquei pensando aqui, eles estavam rejeitando a única porta de salvação, a única chance de libertação, a única chance deles serem transformados. Mas aí, irmãos, a história continua e sabe o que acontece? Aquele homem que tinha sido liberto, ele pede imediatamente para Jesus levar ele consigo. Ou seja, ele estava cheio de gratidão, cheio de paz, e ele faz um pedido que parece normal, um pedido lógico. Eu faria esse pedido. Ele falou, Senhor, deixa eu ir contigo. Onde o Senhor for, eu quero estar. Mas, irmãos, Jesus então vira para ele e diz o seguinte,
Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 5, o versículo 19. Diz assim, ó: Mas Jesus não permitiu e ainda disse: Volte para sua casa e para sua família e conte a eles tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Aleluia! Irmãos, Jesus ele falou o seguinte: olha, eu não vou deixar você ir comigo. Você não vai ser que nem Pedro, Tiago e João e todos os outros discípulos. Não. O que eu tenho para você é uma missão específica. Volte para sua casa, volte para sua família e conte tudo o que Deus fez por você e como ele foi misericordioso. Amém? Mas aí fica a pergunta, irmãos, por que Jesus não fez com ele o que ele fez com Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos? Irmãos, Jesus, na verdade, queria que aquele homem desse o seu testemunho exatamente no meio daquele povo complicado. Aquelas pessoas que não queriam saber de Jesus. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais difícil que tem é lidar com a família. Sabe por quê? A família são as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais quer o bem. Mas muitas vezes eles não querem trilhar o caminho que nós estamos trilhando. Eu me lembro, irmãos, quando eu era novo convertido, eu sentia muita presença de Deus. E quando Deus me enchia com a glória dele e eu começava a chorar, eu sentia uma paz que eu nunca havia sentido nem com as drogas, nem com nada nesse mundo. E, irmãos, durante as orações eu só falava: Deus, faça as pessoas da minha casa sentir o mesmo que eu. Deus, eu quero muito que os meus primos, meus tios, todos os meus parentes tenham essa sensação que eu estou tendo aqui agora, que eles sintam a tua presença. Mas, irmãos, a vida nem sempre é assim, sabe por quê? Deus, ele é gentil, ele é amoroso e ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então, Deus sabe a hora certa de tocar em alguém. Ele sabe quando alguém está mais fragilizado e precisa da ajuda dele, entendeu? E infelizmente nós sabemos que as pessoas não buscam a Deus. As pessoas estão cegas no pecado. Elas querem curtir esse mundão. Elas querem viver da sua própria maneira. Então a gente tem que simplesmente continuar orando, não desistir e assim que possível temos que pregar para essas pessoas. Mas principalmente, irmãos, devemos pregar com as nossas atitudes. Amém? O nosso testemunho, mesmo que as pessoas não queiram ouvir nossas palavras, o nosso testemunho tem que falar mais alto. Glória a Deus! E o interessante, irmãos, que aquele homem que foi transformado, ele não precisava entrar num seminário de teologia, ele não precisava ter experiência com pregações, ele não precisava sequer ter feito um estudo bíblico. A própria vida dele era a maior pregação de todas. Por quê? Todo mundo tinha visto aquele homem morando nos túmulos, no cemitério, sem roupa, se cortando, entendeu? E agora a Bíblia diz que ele estava vestido, falando com clareza, cheio de paz. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, não tem como continuarmos da mesma forma. E por isso eu quero te perguntar aqui, a sua vida realmente foi transformada? Você realmente experimentou desse poder de Jesus? Ou você simplesmente está indo na igreja? Ou você simplesmente mudou de religião e isso não causou impacto na sua vida? Fica aí a pergunta para você. Se você puder, escreva aqui nos comentários o que Deus já fez na sua vida. Mas, irmãos, o que eu senti no meu coração ao gravar essa mensagem para vocês é que muitos estão querendo fugir da sua realidade. Muitos querem sair de casa, muitos estão querendo ficar viajando o tempo todo para tentar fugir daquilo que não é agradável de se ver. Muitas vezes você olha para as outras pessoas e você pensa: nossas outras famílias parece que são tudo mais estruturadas, mais felizes. Irmãos, ninguém conhece a realidade íntima dentro das casas. Dentro dos corações, muito menos, entendeu? Só Deus conhece. Então, irmão, sabe uma coisa que eu aprendi com Deus desde que Jesus entrou na minha vida? É que a luz, ela revela coisas boas e ruins, certo? Quando você está no banheiro, você acende a luz e você olha no espelho, você vê o quê? Você vê manchas no rosto, você vê espinhas, não é assim? Você vê buraquinhos, você vê, sei lá, alguma coisa que você não gosta. Mas se você apagar a luz, parece que você fica mais bonito, não é? Mas você está simplesmente disfarçando, entendeu? Então, quando Jesus entra, quando a luz entra na sua vida, você começa a enxergar coisas que você não gosta. Mas é importante você ver isso para você se arrepender, para você decidir mudar de vida, sendo que quando você estava no mundo, você não enxergava as coisas erradas que você fazia. Você não se envergonhava daquelas coisas. E é por isso que um dos maiores sinais de que você foi salvo é que você não se orgulha mais das coisas que você pratica, que você sabe que agora é pecado. Você se arrepende de verdade, entendeu? E quando você é liberto, você se torna uma carta viva de Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. E essa carta deve ser lida por todos.
Ou seja, todos devem olhar para você e perceber que você é diferente. Então não adianta você querer seguir Jesus e continuar com a sua antiga maneira de viver. Isso não será um testemunho de luz, entendeu? As pessoas devem olhar para você e, mesmo sabendo que você está passando por lutas, elas devem enxergar uma fé inabalável que você tem. Elas devem ouvir uma palavra de Deus que você tem, mesmo estando no meio do deserto, certo? E essa mensagem que eu contei para vocês aqui tem um significado muito forte para mim, porque eu me converti através de um primo meu. E esse primo era exatamente a pessoa que fazia todo tipo de coisa errada junto comigo nas madrugadas, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e a gente mexia com muita coisa errada, mas quando ele se converteu, eu fui a primeira pessoa que quis saber por que ele mudou de vida. Eu quis saber o que aconteceu com ele. Por quê? Eu conhecia o antes dele e agora eu estava vendo o depois, e aquilo me impactou profundamente. E o testemunho dele foi o que Deus usou para me alcançar. Amém? Então, não sai de onde você está, a não ser que o Espírito Santo te dê uma direção. Mas enquanto isso, fique onde você está, Deus vai te usar, que você seja um reflexo da luz dele onde quer que você esteja, tá certo? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, esses não são obstáculos para a sua missão. Na verdade, eles podem ser o próprio campo missionário que Deus está te dando hoje e muitas vezes você não está enxergando, tá certo? A sua missão pode estar exatamente onde você está, então floresça onde Deus te plantou. Aleluia! Irmãos, vamos orar agora. Olha, espero que você tenha entendido essa mensagem. Eu creio que Deus falou forte ao seu coração. Então escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Amém? Isso vai encorajar outros a ouvirem também esta palavra. E agora feche os seus olhos, eu quero levantar um clamor aqui em seu favor e eu creio que Deus ele vai continuar essa obra que ele já começou, viu? Só o fato de você estar aqui já é um sinal claro de que Deus tem uma obra na sua vida. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, meu Deus, porque essa palavra falou conosco hoje. Obrigado por esse ensinamento, Pai. E eu creio foi uma revelação, uma direção do Senhor para nós. Pai, quantas vezes a gente murmura, a gente reclama da nossa família, a gente acha que não tem jeito para eles. Mas se o Senhor olhou para nós e o Senhor mudou a nossa história, então eu creio, meu Pai, que nada é impossível para Ti. Oh, meu Pai, perdoa o nosso egoísmo, a nossa falta de fé, a nossa falta de paciência. Lava-nos, ó Deus, com o sangue precioso de Jesus e purifica a nossa mente, a nossa alma. Nos ajude, Senhor, a dar um bom testemunho por onde quer que a gente vá, que a gente possa viver de uma maneira que Te agrade, andando em santidade, refletindo a Tua luz neste mundo. Oh, meu Pai, nós queremos interceder agora pelas pessoas da nossa casa, pela nossa família, pelas pessoas do nosso trabalho, à nossa volta. Deus, o Senhor conhece o coração deles e nós sabemos, meu Pai, que se o Senhor não vier ao nosso encontro e tiver misericórdia de nós, nós continuaríamos presos no pecado, condenados para sempre. Mas, Senhor, abra os olhos dele agora, Pai, onde quer que eles estejam. Nós intercedemos pelos da nossa casa, da nossa família, as pessoas com quem a gente convive. Pai, tem misericórdia deles, Pai, que essa mensagem aqui de hoje toque profundamente os corações. Deus, eu te peço aqui agora em favor das dificuldades financeiras. Quantas pessoas passando dificuldade, Pai? Só o Senhor pode abrir portas, ó Deus. Dá-nos condições, o que tiver ao nosso alcance. Oh, meu Pai, nos capacite a levantarmos, a deixarmos de lado a preguiça e fazermos a nossa parte. Deus, nos dê sabedoria, compaixão, amor para lidarmos com a nossa família, Pai. Oh, meu Deus, nós precisamos de Ti, só o Senhor para nos capacitar. Eu oro também nesse momento, Pai, por pessoas que estão com enfermidades no corpo. Em nome de Jesus, eu ordeno que vá embora toda enfermidade, toda dor nas juntas, artrose, artrite, eu repreendo essa dor em nome de Jesus. Ó Senhor, que essa pessoa receba agora um alívio imediato. Eu ordeno agora no poderoso nome de Jesus que toda opressão maligna, que toda enfermidade também, tudo aquilo que vem tirando a paz dessa pessoa, não deixa ela dormir à noite. Eu ordeno em nome de Jesus, saia todo o mal, seja espiritual, seja físico. Jesus já carregou sobre si lá na cruz as nossas enfermidades. Por isso eu te peço, Senhor, cura as feridas, Pai, as feridas da alma,
as feridas emocionais também. Tem pessoas que vêm lutando, meu Pai, contra a depressão, a ansiedade. Jesus, faz um milagre na vida dessas pessoas, cura completamente, Senhor, as memórias dolorosas, os traumas do passado, as marcas de rejeição, do abandono, de abuso. Oh Deus, são tantos pedidos de oração, Pai, tantas pessoas agora necessitadas, que cada pessoa entenda que o seu valor não está no que os outros pensam ou que os outros dizem, mas está no sacrifício de Jesus na cruz por elas. Oh Pai, quebra toda a cadeia de amargura, de ressentimento, de falta de perdão. Ajuda-nos a perdoar como nós fomos perdoados. Pai, abençoa a vida de cada um agora e eu te peço que o Teu Espírito Santo encha cada coração com a Tua paz. Que a gente, Pai, possa sentir a Tua presença ao longo do dia e que nós nunca mais sejamos as mesmas pessoas, mas que a gente seja luz por onde quer que a gente vá e que o Senhor complete a boa obra que começou em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
Tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.